Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é mais um podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas que te entregam um passo a passo para que você possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, feedbacks ou dúvidas, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria e bora crescer. Bem-vindo ao 6º episódio, 5º da série, Como implementar uma máquina definitiva de vendas no seu negócio para que você consiga ter resultados até 20 vezes maiores comparado ao seu concorrente. E o capítulo de hoje é muito importante porque a gente vai falar de KPIs, gestão de KPIs pro seu time comercial. Então, um assunto de extrema importância se você quer performar melhor. Já vamos começar explicando aqui para nossa audiência o que é esse raio de KPIs. A gente tem uma política meio americanizada aqui, né? De seguir muitas siglas em inglês. Então, é uma sigla em inglês, onde K seria chave, performance, indicator, desculpem a pronunciação se não estiver certo, eu não sou o melhor do mundo em pronunciação em inglês, de indicadores. Então, indicadores, chave de performance. Ou seja, nada mais é que indicadores de desempenho para avaliar o resultado de quem atua na área comercial. E na sua visão, por que é tão importante gerenciar esses indicadores? Porque tudo aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Tem uma analogia que eu gosto muito. Para quem assistiu Alice no País das Maravilhas, tem um momento, uma cena do filme, que ela chega e tem 2 caminhos. E aí tem o gato, que eu não sei o nome do gato, só sei que é um gato, e o gato pergunta para ela pega e pergunta pro gato. Fala o nome do gato lá, para onde que eu tenho que ir? Aí ele fala assim, ela pergunta assim, quais dos 2 caminhos eu tenho que seguir? Aí ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Aí ele responde, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. O que a gente traz com isso? Se você não tem clareza de onde estão os seus gaps, o seu gargalo, você não consegue saber exatamente onde você precisa melhorar para melhorar o seu desempenho. Então, acaba sendo... você acaba ficando perdido. Então, você precisa gerenciar os seus indicadores. A gente já falou que sorte não é vendas, é estatística. Você não vendeu mal, você performou pior. Por que você performou pior? Você visitou menos, você agendou menos, você teve mais delay, né? Ou seja, vários clientes não te receberam, foi seu ticket médio diminuiu, etc. Então, a gente entende que se você não conhece os seus números, né, a gente falou disso no episódio de processo de vendas, né, que a gente recebeu o Leanders, que ele falou da importância de conhecer seus números. Né, porque conhecendo seus números, você já cria uma previsibilidade nos seus resultados. Aproveitando, José, o que você falou aí do Leanderson, né, que conhece tão bem os seus números, quais são os KPIs que um profissional de vendas deve conhecer? Bom, existem alguns indicadores que são muito importantes, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. Baseado no nosso modelo de negócio, o que eu acredito que se aplica a praticamente qualquer negócio, qualquer departamento da área comercial, mas eu vou falar sempre da perspectiva daquilo que a gente faz lá na Monta Investimentos. Então, primeiro indicador, número de ligações. A gente faz um trabalho outbound, né? Eu já falei que é um trabalho externo de prospecção ativa. A gente vai até o cliente, a gente busca esse cliente, a gente recebe recomendações e aí a gente constrói um funil. Então, toda semana, o vendedor ele tem um número de nomes para fazer a ligação. Então, o primeiro indicador que a gente avalia é quantas ligações foram realizadas. Dessas ligações que foram realizadas, tem um segundo indicador. Quantos ele conseguiu contato. Com isso, a gente avalia o quê? Taxa de efetividade. Por que esse número é importante? Poxa, eu sei que
para mim chegar a um determinado resultado, eu preciso falar com 50 pessoas. Mas para mim falar com 50 pessoas, eu tenho que fazer 100 ligações. Então a gente já achou que a taxa de efetividade é 50%. Muitas pessoas não atendem telefone. Então ele tem clareza de qual o tamanho do funil que ele precisa ter para chegar a um determinado resultado. Beleza. Então nós temos primeiro o indicador, número de ligações realizadas. Segundo, quantas pessoas eu consegui contato. Terceiro indicador, das pessoas que eu consegui contato, que eu consegui falar efetivamente. Quantas foram convertidas em visitas, agendamentos de visitas. Agendei as visitas, aí eu vou para um quarto indicador que é quantas visitas foram realizadas. Porque não é todas as visitas que você agenda que você vai realizar. Você tem ali o que a gente chama de... Aqui a gente consegue medir o quê? Duas coisas. Primeiro, número de visitas. Quantas pessoas eu consegui falar? Versus quantas pessoas eu consegui agendar, eu tenho a taxa de conversão de telefone em visita. E aí a gente vai avaliar se essa taxa de conversão ela é uma taxa adequada, se ela está muito abaixo. Se está muito abaixo porque está tendo algum erro ali no script, no processo de venda, a gente corrige. Então é importante medir isso. Então, das visitas realizadas, agendadas, quantas eu consegui realizar? Aqui a gente vai medir o quê? Taxa de delay. Ou seja, eu estou agendando 20 visitas e estou realizando 10. 50% de delay é aceitável ou não é aceitável? Se é aceitável, ok. Se não é, você vai entender onde o profissional está errando. Das visitas que eu realizei, quantas eu converti em vendas? É outro indicador. Né? Visitas realizadas e depois vem vendas convertidas. Para a gente avaliar o quê? Taxa de conversão em vendas. Né? Então, aí a gente vai avaliar. Poxa, eu fiz 10 visitas e converti 2 propostas. 20% é uma taxa de conversão aceitável, não é aceitável? Aí você vai tomando suas decisões ali de ver se está dentro ou não para ir ajustando. Outro indicador que a gente avalia. Qual o valor da venda? Porque o número de propostas que aquele vendedor vende versus o valor da venda, nós temos o quê? O ticket médio. Tá? Então, aí a gente tem o ticket médio. E um outro indicador que a gente avalia também é o número de recomendações por visita que o vendedor pega na visita. A gente já sabe o número que ele precisa ter para conseguir encher o funil dele para a semana seguinte. Então, no nosso modelo de negócio, o próprio vendedor que monta o funil de vendas dele da semana seguinte, dentro desse canal que a gente está atuando, né, que é o canal de prospecção ativa. Então, esses são, na minha visão, e dentro do nosso modelo de negócio, os melhores indicadores para você avaliar performance. E performance você vai avaliar em cima do quê? Número de ligações agendadas versus número de visitas realizadas. Né? Aqui são os 2 indicadores chaves para você avaliar. E no nosso caso também, o número de recomendações que ele pega por visita, porque se ele pegar muito abaixo do número que a gente já tem determinado, ele não vai conseguir encher o funil dele da semana seguinte. E aí ele vai ter dificuldade no futuro. Então, no nosso caso, a gente não gerencia muito resultado. Lembra que eu falei disso no episódio anterior? A gente gerencia performance. Então, esses são os 3 indicadores principais que a gente acaba olhando. Aqui, cara, tem um detalhe muito importante. Vamos construir um exemplo aqui, embora eu acho que eu falei disso no episódio anterior, mas para as pessoas entenderem a importância de você gerenciar os indicadores chaves de desempenho no seu time comercial. Então, imagina o seguinte, vamos construir um funil aqui. O Leanderson falou do funil que ele tem. Agora, vamos criar aqui um funil para as pessoas entenderem. Então, imagina o seguinte, olha, vamos pegar de trás para frente. Eu preciso que o meu vendedor entregue 1 milhão de resultados no mês. Seja lá qual produto for, tá? Estou criando um número hipotético, que é 1 milhão em vendas. Beleza. Logo, para ele vender 1 milhão, quantas vendas ele precisa converter por semana? Qual que é o ticket médio dele? O ticket médio dele é 125 mil. Então, quantas vendas ele precisa converter por semana? 2. Concorda? Vai dar 250 vezes 4 milhão. Então, vamos lá. Qual que é a taxa de conversão dele? A gente já sabe o ticket médio, já sabe quanto ele precisa converter, que é 2. Só que para ele converter 2, qual que é a taxa de conversão dele? É 20%. Então, quantas pessoas ele precisa realizar? 10. Para converter 20%. Logo, para ele realizar 10 visitas, quantas visitas ele precisa agendar? Lembra que tem um delay? Vamos imaginar que ele tem uma taxa de delay de 50%. Ou seja, ele marca, as pessoas não aparecem, esquece e ele não consegue apresentar o produto.
Então, logo a gente sabe que ele precisa de 20 pessoas agendadas para realizar 10, para fechar 2, um ticket médio de 125, 250 para chegar a 1 milhão de resultados. Beleza. Então, eu tenho que agendar 20 reuniões. Só que para eu agendar 20 reuniões, se eu falar com 20 pessoas, eu vou agendar 20? Esse é o cenário perfeito, mas não é isso que acontece. Então, vamos imaginar que essa pessoa tem uma taxa de conversão de pessoas que ele consegue falar em agendamento de 50%. Então, logo ele vai precisar falar com 40 pessoas. Para ele falar com 40 pessoas, todo mundo atende telefone? Não. Tem um quê? É o dia inteiro enchendo o saco aí, telefonia, banco, pessoal te ligando e você já não atende mais telefone. Uma boa parte, né? Então, já tem que entrar na estatística. Então, quantas pessoas atendem telefone quando eu ligo? Pô, eu tenho que ligar para 80 pessoas para conseguir falar com 40. Logo, a gente construiu um funil. Olha só, a gente veio de trás para frente. Se esse cara não tem 80 nomes para ligar na semana seguinte, o que vai acontecer? Com certeza os resultados deles vão ser proporcional ao número que ele vai ter para trabalhar durante a semana. Exato. Se ele fizer a metade, vamos pegar que ele pega a metade. Liga para 40, para conseguir falar com 20, para agendar 10, para realizar 5. Ele vai fechar 50% do resultado. Então, você não precisa ser um mágico para entender que vai dar merda isso daqui. Por isso a importância de avaliar a performance e de conhecer o número dos seus vendedores, e o vendedor precisa conhecer seus próprios números. É claro que é trabalho da empresa, através de um processo, e do líder falar, olha, o teu número é esse. E aí o que vai acontecer? Dentro do nosso modelo, o que a gente faz? Poxa, se ele vai fazer, um exemplo, 10 visitas e ele precisa de 80 nomes, quantos nomes ele precisa pegar por visita? 8. Pegou abaixo de 8, outro indicador que a gente olha, de alerta. Você está pegando 6. Ah, mas só consegui pegar 6. Não, vai dar merda isso daqui. Você precisa pegar de 8 acima, pede 20 para negociar e chegar no mínimo em 8. Então, olha que legal. Então, só de olhar para 3 indicadores, que é visitas agendadas versus realizadas e o número de recomendações, você já constrói um funil vencedor e você cria previsibilidade nos seus resultados. Não tem nada pior para um vendedor que a incerteza. Esse mês eu vendi, outro mês eu não vendi. Esse mês eu vendi, esse mês eu não vendi. Sabe por que isso acontece? Porque não existe um processo de vendas. Não existe um playbook. Erro da liderança, erro do gestor. Muito importante você construir esse funil, tá? Para você entender. E aí, olha que interessante. Uma vez que eu entendo esses números, vamos imaginar que eu queira aumentar faturamento. E que o vendedor também queira ganhar mais. A gente vai conseguir mexer em 4 coisas para conseguir. Então, primeiramente, a gente pode melhorar o quê? O volume de vendas. Pô, esse cara está realizando 10, mas ele tinha espaço para realizar 20. Logo, ele precisa ter um funil maior, de 160 nomes. Ele vai entregar o quanto se ele fizer isso? 2 milhões. Ou seja, ele dobra o resultado dele e a empresa dobra o faturamento. Simples assim. Então, a primeira coisa que você consegue mexer é volume de vendas. Então, primeiro você acerta o volume, para que ele tenha na agenda dele a maior quantidade possível de pessoas para ele estar atendendo. Segundo ponto que eu consiga mexer, já mexi no volume, disse, show, dobrei faturamento, quero dobrar de novo. Beleza? É possível? É. Como que eu dobro? Aí você vai corrigir a venda. Ele está com uma taxa de conversão de 20%. E se ele fosse para uma taxa de conversão de 40%? Dobrou novamente. Dobrou venda de novo. Tanto o vendedor quanto a empresa. Já para por aí? Não, dá para melhorar ainda mais. Claro que dá para melhorar a taxa de conversão, dá para ir para 80%. Claro que o que é mais finito nesse caso é o tempo do vendedor. Às vezes ele já está no volume máximo, ele não consegue agendar mais e ok. Só que taxa de conversão sempre dá para aumentar um pouquinho mais. Claro que nunca vai chegar a 100%, mas tem pessoas que se aproximam muito disso, inclusive. Então, cara, a gente já viu que é possível dobrar faturamento aumentando o volume, dobrar faturamento aumentando taxa de conversão. Sempre dá para melhorar um pouquinho na taxa de conversão. Qual outro indicador que a gente consegue mexer para aumentar resultado? Delay. Seu time tem um delay de 50%, será que você consegue alguma estratégia para reduzir o delay pela metade? Automaticamente, com menos delay, mais visitas realizadas, mais faturamento. Ponto. E o quarto,
Esse daqui dá para mexer bastante. Vai depender da empresa, do segmento. Nosso dá para mexer bastante nisso daqui. Para aumentar o faturamento aí em 10 vezes. Ticket médio. Tem empresa que tem produtos de ticket menor, outras de ticket maior. Imagina seu time, sua força comercial direcionada a aumentar 10 vezes o ticket médio, por exemplo. Então, você consegue também ampliar o faturamento. Então, sei lá, se dentro do exemplo que a gente traçou aqui, 125 mil. Pois se esse vendedor mudar o ticket médio dele para 250 mil, ele também dobrou, ele também dobra. Agora, no mundo ideal, e é isso que a gente tem feito, por isso que aí as pessoas começam a entender por que a gente cresceu 1.300% em 4 anos, saindo de 4 para 200 milhões em vendas, foi justamente olhando para isso daqui. Poxa, primeiro eu vou corrigir volume, depois eu vou corrigir venda, que é a taxa de conversão, depois eu vou corrigir... Como você corrige taxa de conversão? Poxa, é um erro no ciclo de vendas. A gente falou disso no episódio anterior. Você modela aquele profissional que tem os melhores resultados e vê por que outros profissionais estão entregando menos e o que aquele cara faz de diferente. Aí você modela comportamentos, técnica, ajusta para que você consiga ter melhores resultados. Então, o que a gente fez inicialmente? A gente primeiro corrigiu a questão do volume. Depois, a gente corrigiu a venda. Poxa, para que todos os profissionais performassem parecido. Entendesse as melhores práticas de um vendedor que o outro não tinha, para que a gente conseguisse ajustar todos esses... modelar, né? Tanto a parte técnica quanto a parte comportamental, a fim de ter resultados parecidos, não ficar tão diferentes. Então, depois a gente fez o quê? Poxa, como a gente consegue reduzir delay e depois como a gente consegue aumentar ticket médio, e isso a gente tem feito a cada dia, inclusive esse agora tem sido o maior foco, porque a gente viu que dá para triplicar faturamento mudando o ticket médio. Claro que você vai precisar de habilidades novas para o seu time, né? Quando você entra num outro público, um outro público-alvo, exige mais preparação, mas é o trabalho que a gente vem realizando a fim de melhorar resultado. Então, esse capítulo ele é um pouco mais breve, mas não menos importante, porque ele mostra que conhecer os seus números vai fazer você jogar jogo de gente grande. Então, se você é vendedor, você pode ser o melhor vendedor. Se você é gestor, você pode ser o melhor gestor. Se você é empreendedor, você pode ser o melhor empreendedor. Começa sendo o melhor da sua empresa. Depois você vai ser o melhor da sua cidade. Logo, você vai ser melhor do seu estado. E depois você vai ser o melhor do país. Então, tendo esse processo muito bem definido, muito bem organizado, dificilmente você não vai conseguir alcançar o topo. Então, negócios exponenciais são feitos de 3 pilares: processo, produto que de fato resolva a dor dos seus clientes, e pessoas. E aí, claro, entra um quarto elemento muito importante nesses 3 pilares, que é treinamento constante para desenvolver o seu time. E dentro de processo a gente vai fazer o quê? Olhar para a gestão dos KPIs, né, falando da área comercial, a fim de melhorar a performance e também ampliar resultado. Então, esse foi um episódio muito importante. Sensacional, Juscel. Muito importante, né? Para fechar aí falta mais um episódio para fechar o ciclo, né? Que é o marketing. A gente vai falar de marketing, canais de vendas, como eu posso levar o meu produto para vários canais. E aproveitando para falar que esse podcast é um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você quer diversificar o seu patrimônio, se você quer construir e alavancar patrimônio sem se expor a riscos, você quer um investimento seguro, rentável, mas principalmente sustentável, a Monteiro Investimentos trabalha com cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde ela desenvolveu uma estratégia especial para que você possa comercializar sua cota, receber um lucro, você para de pagar as parcelas e aí você vai ter um ganho de capital, ou você pode utilizar essa carta de crédito após a contemplação para investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Assim você acelera a sua construção patrimonial, porque você vai comprar esse imóvel com capital de terceiros, do consórcio, o valor do aluguel você paga as parcelas e depois de um determinado tempo você vai ter ali um ativo, né, um imóvel te gerando renda vitalícia, que vai possibilitar você ter
renda passiva. Então, entre em contato com o pessoal da Monteu, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Diga que você ouviu no Receita de Sucesso Podcast, que vai ter para você aí uma condição diferenciada. Agradecer mais Muito uma bem. vez aí a Karen por contribuir, né, junto a mim aqui, enriqueceu esse episódio. Aproveitar também pedir para as pessoas compartilhar tudo aquilo que é bom, a gente compartilha, para compartilhar com pelo menos 5 amigos. Nem que for por dó, né? Nem que for Nem por que dó. for por dó. Nem que for por dó, compartilha esse episódio. A gente precisa chegar a mais pessoas, né? A importância da gente levar essa informação por maior número de pessoas possível. Pedir para vocês também seguir as nossas redes sociais, Receita de Sucesso Podcast, no Instagram, no YouTube, né? E também seguir as minhas redes sociais, oliveira.jussiel no Instagram e o da Karen. @Karen Haas. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês estão gostando do nosso conteúdo, vai lá no Receita de Sucesso Podcast, curte, compartilha, comenta lá, gostei, isso tem me ajudado, que isso facilita também, né? E, assim, facilita, né, a nossa vida. Nem que for por dó. Ajuda muito. Ajuda muito. A gente me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te Não ajudar. é Eu quero isso? te ajudar, mas você precisa me ajudar a te ajudar, né? É isso aí. Gente, legal. Então, esse foi mais um episódio do Receita de Sucesso Podcast e a gente se vê no próximo capítulo. Tchau. Tchau.